O amor pode surgir nos lugares mais improváveis. Às vezes, ele nos encontra quando menos esperamos, nos prendendo em uma teia de sentimentos que desafiam a lógica e a razão. Luísa nunca imaginou que sua vida mudaria tanto ao aceitar aquele trabalho. Tudo começou com um anúncio, uma vaga para cuidadora de um homem milionário, alguém que tinha tudo e ao mesmo tempo nada. Henrique Vasconcelos era um nome conhecido, um empresário brilhante, mas que após um acidente trágico perdeu o movimento das pernas e a vontade de viver. Ele não queria ninguém ao seu lado, não aceitava ajuda, fez de sua mansão um refúgio, isolando-se do mundo. Mas então Luísa chegou, e o que era para ser apenas um trabalho se tornou algo muito maior. Mas será que um coração ferido pode amar novamente? Ou algumas dores nunca cicatrizam? Se você gosta de histórias intensas como essa, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. E claro, comente de onde você está assistindo. Luísa ajeitou a alça da bolsa no ombro e respirou fundo. Estava diante do imenso portão de ferro da mansão Vasconcelos, sentindo-se pequena diante da construção luxuosa. Seu coração batia acelerado, não de medo, mas de incerteza. Ela não sabia o que esperar. Aos 27 anos, já tinha passado por muita coisa. Criada pela avó em um bairro humilde, trabalhou desde cedo para ajudar em casa. Nunca teve medo de serviço pesado. Passou anos cuidando de idosos, pacientes acamados e pessoas com necessidades especiais. Mas aquele emprego era diferente. O salário era excelente, muito mais do que já havia recebido antes. Mas as exigências também eram altas. Henrique Vasconcelos era conhecido não apenas por sua fortuna, mas também por seu temperamento difícil. Desde o acidente que o deixou paraplégico, dispensou dezenas de enfermeiras. Nenhuma aguentava ficar por muito tempo. Ele não quer ser ajudado, disseram a ela antes da entrevista. Mas Luísa precisava daquele trabalho. Quando o portão se abriu, ela caminhou pelo longo jardim até a entrada da mansão. O ar era frio e o silêncio da casa era quase assustador. Uma mulher elegante, vestindo um uniforme impecável, a recebeu. Você deve ser Luísa, disse a governanta Clara com um tom neutro. Entre. Luísa a seguiu pelos corredores espaçosos, decorados com obras de arte e móveis sofisticados. Mas, apesar da riqueza, havia algo ali, uma ausência, um vazio. Ao chegarem diante de uma porta escura, Clara parou. O senhor Vasconcelos é um homem reservado. Não gosta de conversa desnecessária. Ele mesmo decidirá se aceita você ou não. Luísa assentiu. A porta foi aberta e ela finalmente o viu. Henrique estava sentado em uma cadeira de rodas, voltado para a janela. A luz do fim de tarde iluminava seus traços fortes e angulosos, mas o olhar era frio, distante. A nova enfermeira? Perguntou ele sem virar-se completamente. Cuidadora, corrigiu Luísa, mantendo a voz firme. Ele finalmente a olhou. Os olhos eram escuros e intensos, avaliando-a. Vai desistir em quanto tempo? Perguntou, um leve tom de deboche na voz. Isso depende de você, respondeu ela, cruzando os braços. Por um instante, Henrique pareceu surpreso. Acostumado a ver as pessoas ao seu redor o tratando com pena ou subserviência, não esperava uma resposta tão direta. Algo naquela mulher o intrigou. Talvez, só talvez, ela fosse diferente. Mas ele ainda não sabia o quanto sua vida estava prestes a mudar. Aquela noite mudou tudo. Luísa ainda se lembrava da expressão de Henrique quando o encontrou no chão. Não era apenas raiva ou frustração. Era algo mais profundo, algo que ele tentava esconder atrás de sua dureza. Na manhã seguinte, quando chegou para o trabalho, encontrou a governanta Clara à porta. O senhor Henrique está mais irritado que o normal hoje, avisou ela. Luísa suspirou, como se isso fosse novidade. Mas hoje está pior, Clara continuou. Acho que você deveria dar um tempo para ele. Luísa sorriu de lado. Você acha mesmo que eu vou desistir? Clara arqueou a sobrancelha, avaliando-a. Eu gosto de você, menina. Boa sorte. Luísa entrou na casa, subiu as escadas e bateu levemente na porta do quarto de Henrique antes de entrar. Ele estava sentado na cadeira de rodas, virado para a janela, como sempre fazia quando queria evitar o mundo. Veio ver se eu caí de novo? Disse ele sem olhar para ela. Luísa cruzou os braços. Eu vim trabalhar, mas já que você tocou no assunto, quer me contar por que tentou sair da cama sozinho? Isso não te diz respeito. Diz se você se machucar. Henrique riu, um som seco e sem humor. Você realmente não tem medo de mim, não é? Deveria ter. Ele finalmente virou o rosto para encará-la. Seus olhos escuros eram intensos, carregados de emoções que ele tentava reprimir. Todo mundo tem. Luísa não desviou o olhar. Eu não sou todo mundo. Por um momento, o silêncio se estendeu entre eles. Henrique parecia prestes a dizer algo, mas desviou o olhar.
olhar. Eu não preciso de piedade. Ótimo, porque eu não tenho pena de você. Mas se você quiser continuar fingindo que não precisa de ninguém, tudo bem. Só não me chame da próxima vez que cair. Ela se virou para sair, mas a voz dele a deteve. Eu não queria cair. Eu queria andar. Luísa fechou os olhos por um segundo, sentindo o peso daquela confissão. Então se virou para ele novamente. Então me deixe te ajudar. Henrique não respondeu, mas naquele momento algo mudou entre eles. Nos dias seguintes, a dinâmica entre eles começou a se transformar. Henrique ainda era difícil, mas já não afastava Luísa completamente. Ele a observava mais. Parecia intrigado por sua presença, por sua teimosia em não desistir dele. Uma tarde, enquanto ela o ajudava no banho, sentiu o olhar dele sobre si. Era a primeira vez que percebia o silêncio entre eles, carregado de algo diferente. Algo que não era apenas hostilidade. Por que você aceitou esse trabalho? Perguntou ele de repente. Luísa hesitou antes de responder. Eu precisava do dinheiro. Já só isso? Ela engoliu em seco. Também porque eu gosto de ajudar as pessoas. Henrique riu, um riso amargo. Eu não sou alguém que pode ser ajudado. Quem disse isso? Ele desviou o olhar. A vida. Luísa sentiu um aperto no peito. Você pode não ver agora, mas ainda tem muito o que viver, Henrique. Ele a olhou intensamente. E você? O que sabe sobre viver? Luísa apertou os lábios. Sei que já sofri muito, mas escolhi seguir em frente. Por um momento, Henrique não respondeu. Mas quando Luísa começou a afastar-se, ele segurou seu pulso, impedindo-a. E se eu não conseguir seguir em frente? Murmurou. O toque dele era quente contra a pele dela. Luísa sentiu o coração acelerar. Então eu estarei aqui, disse ela sem hesitar. Henrique a soltou devagar, como se não quisesse. Ela saiu do banheiro, tentando ignorar o calor que subiu por seu corpo. Algo dentro dela estava mudando. E pela forma como ele a olhava agora, Henrique também estava mudando. Aquela noite mudou tudo. Luísa ainda se lembrava da expressão de Henrique quando o encontrou no chão. Não era apenas raiva ou frustração. Era algo mais profundo. Algo que ele tentava esconder atrás de sua dureza. Na manhã seguinte, quando chegou para o trabalho, encontrou a governanta Clara à porta. O Sr. Henrique está mais irritado que o normal hoje, avisou ela. Luísa suspirou, como se isso fosse novidade. Mas hoje está pior, Clara continuou. Acho que você deveria dar um tempo para ele. Luísa sorriu de lado. Você acha mesmo que eu vou desistir? Clara arqueou a sobrancelha, avaliando-a. Eu gosto de você, menina. Boa sorte. Luísa entrou na casa, subiu as escadas e bateu levemente na porta do quarto de Henrique antes de entrar. Ele estava sentado na cadeira de rodas, virado para a janela, como sempre fazia quando queria evitar o mundo. Veio ver se eu caí de novo, disse ele, sem olhar para ela. Luísa cruzou os braços. Eu vim trabalhar, mas já que você tocou no assunto, quer me contar por que tentou sair da cama sozinho? Isso não te diz respeito. Diz, se você se machucar. Henrique riu, um som seco e sem humor. Você realmente não tem medo de mim, não é? Deveria ter. Ele finalmente virou o rosto para encará-la. Seus olhos escuros eram intensos, carregados de emoções que ele tentava reprimir. Todo mundo tem. Luísa não desviou o olhar. Eu não sou todo mundo. Por um momento, o silêncio se estendeu entre eles. Henrique parecia prestes a dizer algo, mas desviou o olhar. Eu não preciso de piedade. Ótimo, porque eu não tenho pena de você. Mas se você quiser continuar fingindo que não precisa de ninguém, tudo bem. Só não me chame da próxima vez que cair. Ela se virou para sair, mas a voz dele a deteve. Eu não queria cair. Eu queria andar. Luísa fechou os olhos por um segundo, sentindo o peso daquela confissão. Então se virou para ele novamente. Então me deixe te ajudar. Henrique não respondeu. Mas naquele momento algo mudou entre eles. Nos dias seguintes, a dinâmica entre eles começou a se transformar. Henrique ainda era difícil, mas já não afastava Luísa completamente. Ele a observava mais. Parecia intrigado por sua presença, por sua teimosia em não desistir dele. Uma tarde, enquanto ela o ajudava no banho, sentiu o olhar dele sobre si. Era a primeira vez que percebia o silêncio entre eles carregado de algo diferente. Algo que não era apenas hostilidade. Por que você aceitou esse trabalho? Perguntou ele de repente. Luísa hesitou antes de responder. Eu precisava do dinheiro. Só isso? Ela engoliu em seco. Também porque eu gosto de ajudar as pessoas. Henrique riu, um riso amargo. Eu não sou alguém que pode ser ajudado. Quem disse isso? Ele desviou o olhar. A vida. Luísa sentiu um aperto no peito. Você pode não ver agora, mas ainda tem muito o que viver, Henrique. Ele a olhou intensamente. E você? O que sabe sobre viver? Luísa apertou os lábios. Sei que já sofri muito, mas escolhi seguir em frente. Por um momento, Henrique não respondeu. Mas quando Luísa começou a afastar-se, ele segurou seu pulso, impedindo-a. E se eu não conseguir
conseguir seguir em frente, murmurou. O toque dele era quente contra a pele dela. Luísa sentiu o coração acelerar. Então eu estarei aqui, disse ela sem hesitar. Henrique a soltou devagar, como se não quisesse. Ela saiu do banheiro, tentando ignorar o calor que subiu por seu corpo. Algo dentro dela estava mudando. E pela forma como ele a olhava agora, Henrique também estava mudando. Naquela noite, depois da confissão de Henrique, Luísa não conseguiu dormir. O vento entrava suavemente pela janela de seu pequeno apartamento, balançando as cortinas finas e trazendo consigo o cheiro de terra molhada. Mas, mesmo com o frescor da noite, seu corpo estava quente, seu coração ainda disparado. Henrique havia dito que estava apaixonado por ela, e ela havia confessado o mesmo. Agora, o que fazer com isso? Ela se virou na cama, encarando o teto branco. Seu peito subia e descia em respirações inquietas. Sabia que nada seria simples dali para frente, mas de alguma forma, algo dentro dela dizia que valeria a pena. Na manhã seguinte, Luísa chegou à mansão como sempre, mas percebeu algo diferente no ar. O hall de entrada, com seus grandes lustres de cristal e piso de mármore impecável, parecia ainda mais imponente do que de costume. Havia um silêncio incomum, como se a casa inteira estivesse prendendo a respiração. Quando subiu para o quarto de Henrique, encontrou-o sentado junto à grande janela de vidro, observando os jardins floridos lá fora. O sol entrava em feixes dourados, iluminando seu rosto e destacando os traços fortes, mas marcados pelo cansaço. "Bom dia", disse Luísa com a voz suave. Ele não respondeu de imediato. Continuou olhando para fora, os olhos fixos no horizonte. "Vamos sair hoje", disse finalmente, quebrando o silêncio. Luísa franziu a testa. "Sair? Para onde?" Henrique então virou-se para ela, seus olhos escuros brilhando com algo que ela não via há tempos. Determinação. "Para jantar." Ela riu de leve, cruzando os braços. "Você está brincando?" "Eu pareço alguém que brinca?" Luísa piscou algumas vezes, tentando processar. "Henrique, você não sai dessa casa há meses." Exatamente por isso. Ele a olhava como se já tivesse tomado sua decisão. Não havia espaço para discussão. Ela suspirou e sorriu de canto. "Certo, então vamos jantar." O restaurante era um dos mais sofisticados da cidade, com paredes de tijolos aparentes e lustres pendentes que jogavam uma luz quente sobre as mesas de madeira maciça. Um cheiro misto de vinho, ervas frescas e carne grelhada flutuava no ar, criando uma atmosfera aconchegante e luxuosa ao mesmo tempo. Quando Henrique entrou, empurrado por Luísa, as conversas nas mesas diminuíram sutilmente. Olhares foram lançados em sua direção, alguns curiosos, outros cheios de pena, mas Henrique manteve a expressão impassível. Ele vestia um terno preto impecável, e seu cabelo, sempre um pouco bagunçado, estava arrumado de uma maneira que o fazia parecer o homem que fora antes do acidente. Ele ainda era aquele homem, e Luísa sentiu um orgulho profundo ao ver como ele carregava a si mesmo. Eles se sentaram perto de uma grande janela de vidro com vista para as luzes da cidade. "O que vai querer?" perguntou Luísa, pegando o menu. Henrique sorriu de lado. "Surpreenda-me." Ela arqueou a sobrancelha. "Está confiando o seu jantar a mim? Acho que confio mais em você do que em qualquer outra pessoa." As palavras foram ditas de forma casual, mas o impacto que tiveram em Luísa foi profundo. Ela desviou o olhar, sentindo as bochechas aquecerem, e fez o pedido. A noite passou entre conversas, risadas e olhares que falavam mais do que qualquer palavra. Por um momento, parecia que nada poderia estragar aquilo. Até que, quando saíram do restaurante e voltaram para a mansão, viram uma figura feminina parada na entrada, de braços cruzados. O salto fino batia levemente contra o chão de pedra. O vestido justo e caro desenhava seu corpo magro, e o cabelo loiro caía em ondas perfeitamente alinhadas sobre os ombros. Ela era linda e estava ali, esperando por Henrique. "Henrique", disse a mulher, um tom frio e calculista na voz. Que surpresa! Luísa sentiu um nó na garganta. Henrique, ao seu lado, endureceu imediatamente. "O que você está fazendo aqui, Isabela?" A mulher deu um sorriso sem humor. "Precisamos conversar." Luísa sentiu seu peito apertar. Aquela era a mulher que Henrique amara antes do acidente. A mulher que o deixara quando ele mais precisou. E agora, ali estava ela. "Não temos nada para conversar", disse Henrique, a voz mais ríspida do que Luísa jamais ouvira. Mas Isabela não se abalou. "Ah, temos, sim. Você acha que pode simplesmente desaparecer? Que pode se esconder atrás dessa cuidadora?" O veneno em suas palavras fez Luísa engolir em seco. Henrique apertou os punhos. "Vá embora, Isabela." Ela riu. "Você ainda acha que pode me mandar embora, não é? Mas as coisas mudaram. Você mudou. Olhe para você, Henrique. Olhe para o que sobrou." Silêncio. Até que, inesperadamente, Luísa se adiantou. "E o que sobrou
sobrou dele ainda é muito mais do que qualquer coisa que você perdeu, disse, sua voz firme e cortante. Isabela finalmente a olhou de verdade. E você é? Luísa sustentou o olhar. Alguém que está ao lado dele porque quer, porque vê quem ele realmente é. Isabela analisou Luísa e por um momento seu sorriso sumiu. Então deu de ombros. Boa sorte com isso. E se afastou, entrando em um carro caro e sumindo na noite. Henrique fechou os olhos, respirando fundo. Desculpe por isso, murmurou. Luísa tocou sua mão. Você não tem que se desculpar. Ele a olhou com intensidade. Você deveria fugir disso. Ela sorriu suavemente. Acho que é tarde demais para isso, não acha? Ele não respondeu. Apenas entrelaçou os dedos nos dela, como se segurá-la fosse a única coisa que ainda o mantivesse de pé. E talvez fosse mesmo. Nos meses seguintes, Henrique e Luísa enfrentaram muitas barreiras. A sociedade não via com bons olhos o romance entre um milionário paraplégico e sua cuidadora. Mas eles não se importavam, porque no fim das contas, o que tinham era real. O amor deles não era uma questão de conveniência, era uma escolha. E para Henrique, que achava que nunca mais teria o direito de amar, era a prova de que ainda havia vida além da dor. E para Luísa, era a certeza de que, às vezes, os sentimentos surgem onde menos esperamos, mas exatamente onde deveriam estar. Epílogo. O amor além das barreiras. O sol da manhã entrava suavemente pelas janelas amplas da mansão, preenchendo o ambiente com uma luz dourada e acolhedora. O aroma de café fresco misturava-se ao cheiro das flores recém-colhidas no jardim. Luísa estava na cozinha, cortando frutas, enquanto cantarolava baixinho. Desde que decidira ficar ao lado de Henrique, sua vida mudara completamente. O trabalho como cuidadora tinha se transformado em algo muito maior. Agora, ela não estava ali apenas por dever, mas por amor. Henrique, por sua vez, também mudara. A cada dia, parecia mais forte, mais determinado. Com a ajuda da fisioterapia e de sua própria força de vontade, conseguira recuperar parte dos movimentos nas pernas. Ainda não andava sozinho, mas agora conseguia se levantar com apoio. E aquela pequena vitória significava tudo para ele. Luísa se virou ao sentir uma presença na porta. Henrique a observava, encostado no batente, vestindo uma camisa de manga dobrada e calça social. O cabelo um pouco bagunçado, os olhos cheios de uma serenidade que antes não estavam ali. Você acordou cedo hoje, ela disse sorrindo. Difícil dormir sem você na cama, ele respondeu com um sorriso travesso. Ela corou levemente, mas revirou os olhos de brincadeira. Henrique se aproximou devagar, deslizando a cadeira de rodas até ela. O que está aprontando? Ele perguntou, observando a mesa posta. Café da manhã especial. Henrique arqueou uma sobrancelha. Alguma ocasião? Luísa sorriu de canto, pegando algo no bolso do avental. Sim, um presente. Ela estendeu um envelope para ele. Henrique pegou intrigado e abriu devagar. Dentro havia 2 passagens de avião. Ele olhou para Luísa, confuso. Paris? Ela assentiu. Lembra que um dia me disse que sempre quis voltar lá, que era seu lugar favorito no mundo? Henrique piscou algumas vezes, como se processasse a informação. Paris. O lugar onde, anos atrás, ele viveu momentos inesquecíveis. Onde antes do acidente, ele havia se sentido completo. Por muito tempo achou que nunca mais voltaria lá. Mas agora, Luísa estava ao seu lado. Agora, tudo era diferente. Henrique respirou fundo, absorvendo a cena. O café da manhã preparado com carinho. O sorriso dela, cheio de expectativa e amor. A esperança brilhando no olhar de ambos. Ele segurou a mão de Luísa e a puxou suavemente para perto. Você tem certeza? Ela riu. Claro, você me deu um mundo inteiro aqui. Agora, quero te levar para ver o mundo lá fora. Henrique não conseguiu evitar o sorriso. Por tanto tempo, achou que sua vida tinha acabado no dia daquele acidente. Mas ali, segurando a mão de Luísa, percebeu que, na verdade, ela só tinha recomeçado. E dessa vez, ele não estava sozinho. Enquanto as malas eram preparadas e o avião esperava na pista, Henrique sabia que aquele era apenas o começo, porque o amor verdadeiro não conhece barreiras. Ele as destrói e reconstrói tudo de uma forma ainda mais bonita. E assim termina essa história emocionante. Mas e você? O que acha desse tipo de amor que vence barreiras? Você acredita que o amor pode transformar vidas, mesmo nas situações mais difíceis? Conta pra gente aqui nos comentários. Vamos adorar saber a sua opinião. E não se esqueça, se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma nova história cheia de emoção e reviravoltas. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acreditar no amor novamente. Nos vemos no próximo vídeo.